Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde já está no ar. Na edição de hoje, vamos falar sobre o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, duas importantes funções dentro do sistema de saúde. Temos também as dicas do plano com a Vitória Simões, que vai trazer novidades para você. E no segundo bloco, tem entrevista com o médico radiologista Dr. José Carlos Clemente, que vai falar da importância dos exames de imagem para diagnóstico das doenças. É a partir de agora, no Santa Saúde e você. Santa Saúde já está de volta. Agora nós vamos assistir um vídeo que vai falar de duas importantes profissões: fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Vamos assistir e depois a gente volta a conversar. Roda VT. Sou Emílio, fisioterapeuta formado em 2007 pela Católica de Santos. Sou especialista em fisioterapia ambulatorial e UTI. Tá bom? Mas também trabalho com ortopedia, onde aplico aqui no ambulatório da Santa Casa. E aquela coisa, o meu coração é mais voltado para essa parte ortopédica, porque desde sempre eu me envolvi com esportes, né? Principalmente o vôlei, tá? Mas como brasileiro também envolvido com o futebol, e vendo a reabilitação do pessoal do futebol com a fisioterapia, os profissionais atuando sobre os atletas se recuperando de lesões. Eu sempre me vi envolvido com esporte e acabei me apaixonando um pouquinho pela área desportiva, tá? Mas depois que eu entrei na faculdade, percebi que a fisioterapia ela é muito mais ampla do que só ortopedia, do que só desportiva. Aí sim que meu coração de fato se apaixonou pela profissão, aprendi vários segmentos da fisioterapia, percebi que não é só a parte desportiva que a fisioterapia atua, né? Também me apaixonei muito pela parte hospitalar, pela reabilitação hospitalar, ambulatorial, me especializei também em UTI e trabalhar com os pacientes internados nas UTIs também é uma área que eu gosto muito, né? Mas ortopedia é aquela coisa que mais me cativa e é onde eu mais me encontro nessa profissão. Na verdade, eu escolhi a fisioterapia. Eu tinha o intuito de ajudar o próximo, né? Então, assim que eu me formei, eu fui em feiras de profissões e eu escolhi a fisioterapia justamente por isso. Porque eu sempre resumo que a fisioterapia ela ajuda o próximo, seja prevenindo lesões, recuperando as pessoas de lesões, trazendo qualidade de vida. Então, é por isso que eu escolhi a fisioterapia. Meu nome é Fabiana, eu tenho 5 anos de formada. Aqui na unidade eu atuo na área de traumatologia. E por que eu escolhi a fisio? Minha mãe teve um câncer de mama aos 32 anos e me incentivou para que eu buscasse essa área, porque ela teve necessidade de realizar o tratamento. E foi por esse motivo, foi esse caminho que eu resolvi seguir. E onde eu estou até hoje. Meu nome é Gabriela, eu trabalho aqui no Santa Saúde, sou fisioterapeuta formada há 4 anos e eu escolhi essa profissão devido à minha época de atleta, onde precisava ter cuidados com o corpo e devido à patologia da minha avó. E o meu sonho sempre foi fazer a profissão para poder cuidar dela, né? E eu trabalho aqui com a fisioterapia neurológica, cardiorrespiratória, e eu escolhi também essa profissão devido ao cuidado com os pacientes, o carinho e a atenção que eles precisam. Fisioterapeuta é isso, fisioterapia é cuidar do próximo, é você ter esse ato de empatia e se pôr, né, no lugar da pessoa que está sentindo a dor, e a gente trabalha exatamente com isso, a gente trabalha para recuperar a pessoa
Eu sou o irmão mais velho, então a minha área, eu já desde novo eu já trabalhei, cuidei dos meus irmãos e tudo mais, e já tenho essa área dentro de mim. Então só foi questão de um tempo, minha mãe também foi enfermeira e a área da saúde já me puxou e acabei sendo fisioterapeuta exatamente por isso. Em foco de ortopedia foi mais porque gosto da área de recuperar lesões, fraturas, principalmente cirurgias, e trabalhamos o máximo que a gente possa para poder ajudar as pessoas. Esse é o alvo principal e é o que eu gosto de fazer. Ver a pessoa reabilitada, ver a pessoa bem, se sentindo bem, perceber que antes ela não conseguia fazer o movimento e hoje ela faz, para mim o maior ganho da fisioterapia, é aquilo que faz a gente acordar de manhã e falar: nossa, eu amo o que eu estou fazendo, eu amo ser fisioterapeuta. Olha, gente, importantes depoimentos, mas o que eu acho que é fundamental são essas pessoas dizerem que fazem o que gostam, o que amam. E a fisioterapia hoje, ela é fundamental, como eles disseram, na recuperação dos pacientes. Então, quem passa por um procedimento cirúrgico, ou quem tem algum problema, tem obrigatoriamente que fazer a fisioterapia para voltar a ter a vida que tinha, para voltar a ter uma qualidade de vida depois de algum tipo de problema, seja ele uma cirurgia ou um machucado, um trauma. A importância da fisioterapia hoje é fundamental em qualquer serviço de saúde. Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos chamar agora a Vitória Simões, que tem dicas fresquinhas do nosso plano. É com você, Vitória. Mantenha seu navegador atualizado. Encontrando dificuldades para gerar o boleto pelo seu celular? Atualize o aplicativo de navegador Google Chrome, Firefox, Opera ou Microsoft Edge através do Google Play ou Apple Store e conceda a permissão ao pop-up do site. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Então você já sabe, fique atento às dicas da Vitória Simões. Santa Saúde vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com o médico radiologista Dr. José Carlos Clemente. Vamos falar da importância dos aparelhos de imagem para diagnóstico de doenças. É rapidinho, já volto. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo, Santos.
Telefone 13 3232 1666. Nosso WhatsApp 13 991 21 9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. E o Santa Saúde já está de volta agora para o segundo bloco, quando recebemos aqui, numa entrevista, o presidente da Multimagem, o médico doutor José Carlos Clemente. Clemente, muito obrigado pela participação. Tudo bem com você? Guto, é sempre um grande prazer participar de qualquer programa com você, né? Especialmente desse programa onde a gente fala bastante de saúde, embora nós não limitamos assuntos nenhum, mas eu acredito que a gente possa tirar muitas dúvidas das pessoas que nos assistem, porque isso é o que tem acontecido atualmente, até o momento. Clemente, nosso tema de entrevista hoje são os avanços que o setor de imagem, a medicina que cuida dessa questão de imagem, teve nos últimos anos. E é cada vez mais comum e importante ter um resultado de um exame de imagem, seja ele qual for, para auxiliar o médico a dar um diagnóstico mais preciso. Você sonhava, você imaginava que a medicina nesse setor de imagens, nessa área de imagens, ia ter tanto a contribuir? Não, com certeza não. Eu acho que a cada dia a gente se surpreende com novas tecnologias. Às vezes é de hardware, mas na maioria das vezes, Guto, trata-se de hardware e software. E às vezes só de software, no mesmo hardware, mas que dá uma diferença absurdamente grande no diagnóstico de doenças de uma forma em geral, né? Então, quando eu comecei a residência, por exemplo, nós tínhamos basicamente o raio-x iniciando a ultrassonografia e a tomografia. Mas ninguém no mundo todo sabia em que pé ia ficar tanto a ultrassonografia, que era preto e branco, puramente preto e branco, e a tomografia, que só fazia corte axial. Você só via aquela imagem redonda do corpo da pessoa e não conseguia ver uma pessoa de frente ou na lateral, ou em perfil. Então, a análise era muito mais complexa e a gente não sabia também aonde chegaria o detalhe de cada estrutura do nosso corpo, seja na tomografia, seja na ultrassonografia, uma vez que no raio-x praticamente nós sabíamos. A gente pode dizer com certeza que se não fosse hoje essa tecnologia, essa qualidade das imagens, muitas doenças sequer seriam detectadas no início ou detectadas no momento em que ela pudesse ser tratada? Com certeza. Olha, nesse tempo, nós tivemos a mamografia, que evoluiu a passos largos, a ponto de hoje você ter uma tecnologia tão eficaz que ela se transformou de analógica em digital, e de digital ela passou a ter um software chamado tomossíntese, que na verdade é como se fosse uma tomografia da mama e que aumenta a acuidade diagnóstica
em até 95%. Então, veja a grandiosidade do número que representa a quantidade de diagnóstico que é feita de algo que ninguém esperava. Então, isso em relação à mamografia. Nós passamos a ter a densitometria, que passou a quantificar a mineralização óssea, ou seja, se a pessoa tinha perda de mineral ósseo ou não. Ou, resumidamente, se a pessoa tinha osteoporose, ou a fase que a precede, que é chamada de osteopenia, mas que na realidade não deixa de ser uma osteoporose mais leve, né? Então, esse dado também foi importante. E outro dado evolutivo muito significativo foi a ressonância magnética, que complementou a tomografia naquilo que ela não poderia nos dar. Então, por exemplo, as partes moles do nosso corpo, e mesmo o cérebro, ou articulações, tendões, ou coisas muito pequenininhas, elas não eram visíveis na tomografia. E elas são visíveis na ressonância magnética. Até a pele do nosso corpo é visível a ressonância magnética. Então, ela passou a ser outro exame complementar extremamente importante, que veio somar a tomografia, que já era um avanço da radiologia convencional, e com isso a gente passou a ter uma facilidade diagnóstica extremamente maior. Além desse lado, parece que a tecnologia nunca para, porque nós passamos a ter, aí tem imagens aí, né? Imagens belíssimas, nesse caso agora de tomografia, e você vê numa tela de computador, você não precisa mais daquele filme na mão, ou de colocar no sol para esquentar, para tirar o excesso de líquido, de água, para ver a imagem, né? Esse caso agora é de uma ressonância. E hoje nós temos o PET-CT, ou PET-scan, que na realidade associa a medicina nuclear, que é funcional, e a tomografia, que é mais anatômica. Se associa as duas coisas, uma que te dá a função, a outra que te mostra a anatomia. E nós chamamos isso de PET-scan ou PET-CT, que é a maior novidade até o momento. Tem o PET ressonância, mas que não pegou muito no mundo ainda, porque o preço é proibitivo. Um aparelho de PET-RM, PET ressonância, custa 12 milhões e meio de dólares. Então, é impraticável até para universidades, né? Não tem como você pagar por isso. Um exame deveria custar 100 mil reais, então é proibitivo. Mas você tem um PET-scan, cujo valor do exame gira aí em torno de... Em Santos é mais barato, né? 3.700 a 4 mil reais. Lá no Einstein você vai pagar 8 mil. Em outros hospitais, talvez entre 6 e 8. Já não é um valor tão barato, mas que dá um complemento muito mais fino do organismo como um todo. No PET-scan, você não vê apenas fatias ou pedaços ou partes do corpo. Você vê o corpo como um todo, né? E analisa detalhes milimétricos que vai indicar se você tem um tumor ou não,
provavelmente qual é o tipo do tumor, a sua localização e a sua relação com as estruturas vizinhas. Então você vê, Guto, que realmente, pelo tempo, já que o raio-x foi descoberto em 1895, se você imaginar um pouco mais de tempo demorou para vir a tomografia e a ultrassonografia, mas a partir disso, que foi na década de 70, então 50 anos atrás, a gente evoluiu extremamente mais do que nos 55 anos anteriores à descoberta do raio-x pelo Röntgen, né? Então, e hoje, dentro de cada um desses itens, nós temos subitens que utilizam esses equipamentos, e nós temos 2 agora na Baixada. Nós temos um via PET, temos um via ressonância magnética, que é capaz de diagnosticar o Parkinson com uma facilidade muito grande, a esclerose múltipla também com uma facilidade muito grande e, sobretudo, casos de doenças demenciais. Você consegue prever que uma pessoa vai ter uma demência daqui 2 anos, daqui 3 ou daqui 5 anos. Você consegue prever que ela vai ter. Isso é um software que já vem embarcado nessa tecnologia desses equipamentos de imagem? Exatamente. Você tem um software que está na ressonância e você tem um software que está no PET scan. Claro que o do PET scan é mais sensível, porém mais caro, né? Mas o da tomografia, o da ressonância magnética também te permite dizer, provavelmente essa pessoa vai ter um Alzheimer, por exemplo, ou uma doença cerebrovascular, ou devido à arteriosclerose, ou até congênito, ou traumático, né? Uma demência também de origem traumática, daqui 2 anos, daqui 3, daqui 5, ou se ela já tiver com problema demencial, você consegue quantificar o quanto de perda ela teve naquele espaço de tempo em que ela fez o exame, né? Você consegue quantificar numericamente que essa pessoa está com uma esclerose múltipla de tal grau ou com uma demência de tal grau. E isso é importante por quê? Porque após o tratamento, você tem um referencial para saber se a medicação proposta foi ou não eficaz e quanto foi eficaz, né? Então, são as novidades maiores que nós temos agora. E no caso desses equipamentos, Clemente, e nessas detecções de doenças que podem atingir as pessoas, isso se aplica também nas gestantes? Pode-se fazer um exame de imagem no feto e ali definir se ele tem algum problema e já poder entrar com algum tipo de tratamento? Cara, espetacular essa pergunta sua, viu? Pode. Hoje nós temos a chamada medicina fetal, né? Onde você é capaz de analisar a mãe como um todo e, vamos dizer, o que mais interessa, que seria o seu abdômen, com o conteúdo fetal, a placenta, e analisar o bebê também de uma forma ampla, ele isoladamente da mãe, ou ele conectado com a mãe, mas vamos falar dele isoladamente da mãe. Você consegue saber como é que está o pulmão do bebê, como é que está o coraçãozinho do bebê, como é que se tem braço, perna, mão, pé, perna, se está maior, menor. Você pode ver, por exemplo, se tem uma dilatação renal, se tem algum tumor em alguma parte,
ou se esse bebê tem alguma deficiência em qualquer região do corpo. Então, foi fantástico porque isso permite, inclusive, Guto, que você faça uma cirurgia intraútero. Né? Por exemplo, uma criança que tem um certo tumor, que está comprimindo, por exemplo, o pulmão, e as chances de vida dela começam a diminuir, você pode, de repente, fazer uma cirurgia, tirar esse tumor, ou, no caso de um problema renal, por exemplo, onde um dos rins está afetado, você consegue drenar o excesso de líquido desse rim para que esse nenê consiga nascer e logo depois do nascimento você fazer a cirurgia em definitivo. Então, é fantástico, porque a evolução aconteceu em todos os sentidos. Nesse caso que você está citando, é possível dentro desse equipamento fazer a gente girar 360 graus o corpo da criança e ver tudo em 3D? Consegue. A gente tem essa alternativa que você falou e tem até uma alternativa que a gente chama de 4D. Que, na verdade, o 3D seria você ver o nenê em todas as faces. Você vê ele de frente, vê-lo de lado, vê-lo por trás e o chamado 4D, que seria ver por cima, ver por baixo e ver o nenê girando. Você girando o nenê na tela do computador, tanto num sentido quanto no outro. Né? Você consegue ver de cima para baixo, de baixo para cima e ver todo o contorno do bebê simultaneamente. Por isso que eles chamam de 4D. Né? Ou seja, você vê ele em pedaços cortados redondo, você vê de frente, você vê de lado, mas você também consegue vê-lo em movimento. E a gente está chegando no nosso minuto final. Eu queria que você usasse o seu poder de concisão para a gente finalizar e dizer que, além, lógico, de se prevenir as doenças, essas novas tecnologias nos exames de imagem vão também ajudar a diminuir o impacto, digamos assim, das pessoas que utilizam serviços de saúde. Porque se a gente puder detectar uma doença logo no início e começar esse tratamento, essa pessoa não vai sofrer e ela vai dar muito menos impacto no sistema de saúde, na hotelaria, em cirurgias. O investimento, acredito que seja muito mais inteligente se a gente fizer na prevenção, né, Clemente? Também fantástica essa pergunta também, Guto, porque isso seria o ideal, ou seja, de outra forma, é como se você estivesse pedindo, e eu também endosso o teu pedido, para que o setor público também tenha noção de que isso é possível e que ele pode dar para o cidadão da sua região ou da sua cidade essa conquista nova de prever com antecipação se essa pessoa vai ter futuramente algo que pode criar problemas seríssimos e com custos muito maiores, né? Clemente, muito obrigado pela entrevista. Você é um parceiro importante aqui do nosso programa. Grato pelas informações. Acredito que foi muito elucidativa essa nossa entrevista. E, como você disse, vamos investir em saúde, principalmente os governos aí, municipal, estadual e a União. Santa Saúde fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.